Você já sentiu como se você tivesse atrasado em relação às pessoas da sua idade? Ou você já se olhou no espelho em algum momento e não se reconheceu ali? Parece que você não se tornou exatamente quem você gostaria de ser? Ou parece que simplesmente você está totalmente insatisfeito consigo mesmo e você não entende o porquê disso? Você já parou para pensar que talvez você tenha esquecido de quem você é de fato para ser o que as pessoas esperam que você seja? Meu nome é Ludmilla, eu tenho 24 anos e eu entrei numa crise existencial mais ou menos ali nos meus 23 anos, porque naquele momento eu percebi que toda a minha trajetória que eu tinha feito até ali tinha sido baseada no que as pessoas esperavam de mim. Então essas 5 coisas que eu vou falar nesse vídeo são coisas que teriam, de fato, transformado a minha vida mais cedo se eu tivesse descoberto isso antes. Porque agora que eu tô iniciando esse processo de autoconhecimento e eu tô me permitindo ser quem eu quero ser. A primeira coisa delas é viver buscando aprovação e esquecer quem você é. Desde criança, nosso cérebro associa aceitação com segurança. Quando alguém elogia a gente ou aprova a gente de alguma maneira, a gente libera dopamina, que é o hormônio do prazer. É como se nosso cérebro aprovasse isso e falasse, olha, isso é muito bom, continua fazendo isso. O problema é que a gente começa a viciar nessa dopamina e a aprovação se torna meio que um vício. Você quer ser aprovado pelas pessoas ao seu redor, nem que seja inconscientemente. Você quer se encaixar dentro das expectativas que às vezes as pessoas colocam sobre você. A busca de tentar agradar o outro tem um preço muito alto. E esse preço é você mesmo, porque nesse processo, com certeza, você começa a se perder para você poder ganhar o outro. A segunda coisa é que fazer tudo certo não significa que você está no caminho certo para você. Você já teve a impressão que você tá vivendo algo que as pessoas sempre falaram para você que, tipo, é aquilo que você deveria seguir, esse é o caminho certo, nossa, que orgulho de você estar fazendo isso, mas você não se sente pertencente àquilo, ou você simplesmente não sente que era exatamente isso que você gostaria pra sua vida? Tem uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala. Sim, amígdala, mesmo nome das amígdalas aqui do pescoço, mas é uma parte do nosso cérebro que ele regula as nossas emoções de medo e ansiedade. É essa parte do cérebro que vai tentar nos proteger e justamente ela se sente muito mais confortável com algo que é conhecido do que com o desconhecido. Então, na verdade, às vezes você pode estar seguindo a faculdade do curso que você não quer, o trabalho que você não quer, os sonhos que você não quer, que não faz sentido pra você, porque o conhecido é muito mais confortável do que o desconhecido. Então, por exemplo, eu fiz uma faculdade de contabilidade, sendo que contabilidade não faz o mínimo sentido pra mim. E eu fiz essa faculdade, mesmo sabendo que eu gostava mais de criatividade ou de comunicação, porque eu precisava da aprovação das pessoas que eu amo. De alguma maneira, aquilo preenchia um vazio dentro de mim. Então eu fiz. Fiquei 5 anos na faculdade e hoje eu espero nunca utilizar esse diploma porque não tem nada a ver comigo, nada a ver com as coisas que eu quero pra minha vida. E eu também amo empreender. Pra mim não faz o mínimo sentido eu ficar 8 horas por dia trabalhando numa empresa para o sonho de alguém que não seja o meu. Então, formar na faculdade de contabilidade, passar num concurso público ou numa empresa X, isso não é o que me fazia feliz, mas isso é o que as pessoas que eu amo esperavam de mim. Número 3. Esse aqui teria mudado a minha vida, se eu tivesse entendido antes. Você não precisa estar com tudo resolvido ou se sentir extremamente preparado para começar algo. E isso são para as coisas mais, para os nossos sonhos, que às vezes a gente coloca debaixo do tapete porque a gente imagina que talvez não seja pra gente, como por exemplo produzir conteúdo na internet. Eu tinha esse sonho desde 10 anos de idade. Hoje eu tenho 24 anos. Se foram 14 anos em que eu esperei estar pronta e eu nunca estive, e as pessoas que começaram nunca estiveram, na verdade elas nem sabiam exatamente o que elas estavam fazendo. E às vezes a gente começa a estudar um assunto para que a gente tente ficar pronta para algo que na verdade a gente só precisa dar o nosso primeiro passo. Então às vezes a gente tem tudo o que a gente precisa, que somos nós mesmos. Literalmente, nós mesmos somos tudo o que nós precisamos para iniciar algo novo, ou que a gente sempre quis. E a gente vai se tornando preparado durante o processo, e não ao contrário. A quarta coisa é que não é egoísmo se priorizar. Eu tenho a síndrome da filha que nunca deu trabalho, depois eu posso gravar um vídeo sobre isso. Mas isso te traz inúmeras consequências na sua vida adulta. Uma delas é se sentir extremamente em dívida com a sua família por ela ter cuidado de você. Sendo que, na verdade, eles estavam exercendo o papel deles em relação a você, estavam cuidando de você. Mas essa culpa, ela vem de uma forma tão intensa que você não consegue, assim, por exemplo, viver coisas que você não consegue proporcionar para essas pessoas sem se sentir culpada. Então você acha que está sendo egoísta e se priorizar, sendo que na verdade é algo mínimo que você merece, porque assim como Jesus disse também, você precisa amar os outros como a ti mesmo, então você precisa se amar, se priorizar e fazer as coisas por você. E por último a tua história ainda está sendo escrita. O que isso significa? Você não precisa ter apenas um plano A,
e dar certo nesse plano A ou não iniciar esse plano porque você tem medo de dar errado e bagunçar toda a sua vida, porque você tem chance de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Inclusive, quando a gente muda de hábitos ou de padrões, o nosso cérebro ele entra em algo chamado neuroplasticidade, que é literalmente ele se reorganizando. E é muito comum nessa fase você se sentir com medo, vazia e com a sensação de estar se sentindo perdida. Mas na verdade é o seu cérebro aprendendo uma nova forma de existir. Então sim, o seu cérebro tá aí para te ajudar. Se for necessário você recomeçar 1000 vezes e 1000 vezes com caminhos completamente diferentes, se isso for necessário para que você se encontre, vai valer a pena, porque você vai viver a vida que você quer. E se você fizer algo, você não vai ter o peso do e se. Você vai fazer algo, de repente você não se identifica, você fala, isso não é pra mim, então eu posso ir pro plano B, ou pro plano C, pro plano D, pro plano E. E a vida é assim, ela não é uma fórmula exata. Você nasceu pra ser quem você gostaria de ser. Ou às vezes você acha que gostaria de ser algo que você vai viver na realidade e você vê que não era exatamente isso que você queria. Então você muda de plano e muda de rota, porque a sua vida ainda está sendo escrita, ela não tem uma forma certa. Você só precisa se conhecer, se encontrar e viver exatamente o que você gostaria de viver. Então é isso. Eu já tinha feito alguns vídeos aqui, inclusive eu vou deixar eles aqui, eu até queria arquivá-los, mas eu não vou arquivá-los porque eu quero ajudar outras pessoas também na vida profissional, mas eu estou no momento de querer me conectar com pessoas de verdade e com vulnerabilidade, sabe? As pessoas, por fim, elas só mostram o fim da jornada ou o sucesso da jornada. E eu quero compartilhar essa jornada por completo e achar pessoas que também estão vivendo essa mesma jornada, essas mesmas inseguranças, essas mesmas dúvidas e tudo isso que os 20 e poucos anos e 30 e poucos anos traz pra nós. Porque a gente percebe de fato que às vezes a gente estava sendo só um fantoche de pessoas que amam a gente, esperam o melhor da gente, mas que na verdade ser um fantoche de alguém faz você perder totalmente o sentido da sua vida. Então eu vou trazer pra cá todo esse processo de autoconhecimento que eu tenho passado, junto com o processo terapêutico, junto com o conhecimento também de neurociência e de outros diversos temas que me ajudam a me autoconhecer. E eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Então se vocês gostaram desse vídeo, comenta, curte, se inscreva, porque atualmente eu acho que eu tenho 3 inscritos, sendo que um deles sou eu. Então, é isso.